Fique atento nesse slide, nós vamos aprender tudo sobre juros simples e nós vamos dar uma revisada também em porcentagem. Bom, falando um pouquinho sobre regra da sociedade. A regra da sociedade está ligada a uma divisão proporcional de lucros e prejuízos. A regra da sociedade está ligada à divisão de lucros e prejuízos entre administradores de uma empresa. A divisão das finanças precisa ser realizada conforme o investimento de cada pessoa, isto é, o cálculo precisa ser proporcional ao dinheiro investido pelos acionistas. Ou seja, quanto mais você investe, mais você recebe. Quanto menos você investe, menos você recebe. Nesse conteúdo, trabalhamos com números e grandezas diretamente ou inversamente proporcionais. Vamos observar esse exemplo? 3 sócios devem dividir proporcionalmente o lucro de 30 mil. O sócio A investiu 60 mil e o sócio B 40 mil. E o sócio C 50 mil. Qual é a parte correspondente de cada um? Vamos observar os cálculos? Então, o primeiro representa o sócio A, o segundo representa o sócio B e o terceiro o sócio C. Todos eles investiram uma grande quantidade. Só que nós temos que encontrar o valor que cada um vai receber desses 30 mil, sendo que deverá ser proporcionalmente ao que ele aplicou. Vamos dar uma olhadinha no esquema aí embaixo. Nós temos que A está para 60 mil, B está para 40 mil e C está para 50 mil. Isso vai ser igual a uma quantia X que eu ainda não conheço. Se eu separar cada fraçãozinha dessa com o X, eu vou ter uma regrinha de 3. Eu vou trabalhar com aquela multiplicação cruzada. E aí eu vou obter esses valores do quadro embaixo. A vai ser 60 mil X, B 40 mil X e C 50 mil X. Lembrando que as quantias A mais B mais C tem que ser igual ao lucro, que foi de 30 mil reais. Bom, continuando o exercício, então nós podemos perceber que A mais B mais C é igual a 30 mil. Quem é A? Nós vimos lá no slide anterior. É o 60 mil X. Quem é o B? 40 mil X. E o C, professora? 50 mil X. Todo esse somatório tem que ser igual ao 30 mil, valor do lucro da empresa naquele momento. Somando tudo, nós vamos ter 150 mil X igual a 30 mil. Fazendo a divisão, nós vamos ter uma fração, uma razão de 3 para 15. 3 quinzeavos. Se você dividir 3 por 15, você vai encontrar 0,2. Esse valor ainda não é a resposta final. Nós temos que voltar, olha o quadro aí ao lado, e descobrir quem é o valor de A, B e C. Como é que nós vamos fazer isso? Bem, nós sabemos que o A é 60 mil X. Então, 60 mil X é 60 mil vezes o valor do X. E quem é o valor do X? É o 0,2. E ao multiplicarmos esses dois valores, vamos encontrar como resultado 12 mil. Semelhantemente, você vai fazer para encontrar o valor do sócio lado B e também o valor do C. E lá embaixo eu defino para você então os 3 resultados. O sócio A recebeu 12 mil, o sócio B 8 mil e o sócio C 10 mil reais. Se você fizer um somatório desses 3 valores, você vai perceber que vai realmente bater. Vai dar 30 mil reais. Bom, como eu falei com vocês lá no início do slide, nós vamos relembrar um pouquinho porcentagem. Todos os dias, os meios de comunicação usam expressões como 10%, 30%, 50%. E no caso da leitura, nós vamos ler 10%. Porcento significa por 1 cento e matematicamente é sinônimo de centésima parte. A taxa percentual é uma razão que apresenta a forma de I sobre 100. Esse I, para quem não lembra, é a taxa. Porcentagem de um valor é o resultado de uma taxa percentual aplicada, ou seja, multiplicada a esse valor. Observação: P% significa dividir o valor do P por 100. E você pode escrever na forma decimal, deslocando a vírgula 2 casas para a esquerda. No exemplo aí embaixo, eu coloquei para você o exemplo que já está na forma percentual, né, porcentagem, na forma fracionária, 12 sobre 100, e na forma decimal. Eu dividi 12 por 100 e encontrei 0,12.
Um exemplozinho aí bem prático para a gente entender, trabalhando, claro, com a regra de 3, porcentagem associada à regra de 3. Um comerciante comprou 25 pares de sandálias por R$ 300. Ele deseja obter um lucro total de 25%. Por quanto deverá vender cada par? Bem simples. Verifica na tabela que eu coloquei os valores em porcentagem e os valores em reais. Então, 100% foi o que ele já gastou, né? O que ele pagou pelos pares de sandália, que foi R$ 300. E 125% é o valor que ele precisa para ter o lucro de 25%. Como assim, professor? Eu não entendi. 100% mais 25% vai dar 125%. Ou seja, os 100% ele já gastou comprando os pares. E os 25% a mais é o que vai ser o lucro dele, como ele deseja aí no enunciado. Então, eu digo que 100% está para R$ 300. E 125% está para X, porque eu ainda não conheço esse valor. Trabalhando mais um pouquinho aí embaixo no slide, você vai perceber que essas duas informações vão virar duas frações. E eu vou trabalhar multiplicando cruzado. Eu vou ter 100 vezes x igual a 125 vezes 300. 100 vezes x é 100x. 125 vezes 300 é 37.500. Nós sabemos que nós poderíamos aí simplificar os dois zeros de ambos os lados, de ambos os membros. E dividindo isso, nós encontramos R$ 375, que ainda não é a resposta do exercício. Por quê? Porque ele pergunta por quanto deverá vender cada par. Então, eu preciso fazer esse valor que eu encontrei, que é 375, dividido por 25, que são os pares de sandálias, e aí eu descubro, então, que eu preciso vender cada par de sandália por R$ 15. Se eu fizer isso, eu consigo um lucro de R$ 375. E agora sim, nós vamos falar sobre os juros simples. Juro é a remuneração do capital empregado. Se aplicarmos um capital durante determinado período, ao fim do prazo, obteremos um valor, um montante, que será igual ao capital aplicado acrescido da remuneração obtida durante o período de aplicação. Por exemplo, se você pegar R$ 100 e colocá-lo numa poupança, ao final de um ano, quando você for buscar aquele valor, você já vai ter um montante, ou seja, aquele valor que você aplicou, mais os juros da poupança, que todo mês vão ser lançados, vão ser aplicados a esse valor, e ao final você vai ter aí um recebimento de um valor diferente do valor que você tinha aplicado anteriormente. Então, a diferença entre o montante S e a aplicação P é denominada remuneração, rendimento do capital. Então, esse rendimento, na verdade, é quem? São os juros. Rendimento vai ser igual ao montante menos a aplicação. O rendimento em uma aplicação financeira é o produto da taxa de juros I vezes o principal. Aí você tem uma fórmula aí, ó. S, que significa montante, é igual ao P, que significa aplicação, vezes 1 mais I. E aí nós temos uma observação. No regime de juros simples, os juros de cada período são calculados sempre sobre o mesmo principal. Então, capital é o valor aplicado, nós vamos utilizar a letra P para representar o capital. Juros é o acréscimo que recebe pelo valor aplicado, vamos utilizar a letra J para simbolizar os juros. Tempo, o tempo que é dado para receber o valor aplicado de volta mais os juros. Vamos utilizar a letra N para representá-lo, não esqueça, tempo, letra N. E a taxa, né? Taxa aplicada em porcentagem, que determina a quantidade de juros incidentes sobre o capital inicial. E para isso nós vamos utilizar a letra I. Então, capital, letra P, juros, J, tempo, N, taxa, I. Não esquecendo do montante, que vai ser utilizado a letra S. E não podemos esquecer da fórmula resolutiva. J, rendimento, igual a P, aplicação, vezes I, taxa, vezes N, tempo. J igual a PIN. Bem, nosso primeiro exemplo diz assim: um capital aplicado por 5 meses, a juros simples de 8% ao mês, rendeu R$ 250. Determine o valor do capital.
Primeira coisa, eu gostaria de chamar a sua atenção para esse quadro, esse primeiro quadro aí do slide, que está com o contorno vermelho, onde eu coloco as informações. As informações estão todas discriminadas, para você poder entender direitinho. Então, quem é o rendimento? Bom, o rendimento é o J, R$ 250. Quem é o tempo? É a letra N, 5 meses. Esse Mzinho aí significa de meses. E o I? 8%, que na forma fracionária fica 8 sobre 100, e a gente precisa dele na forma decimal, que é 0,08 ao mês. E aí eu quero descobrir o valor do capital, por isso que eu coloquei P igual a um pontinho de interrogação, ou seja, eu quero encontrar essa variável, eu quero encontrar esse valor. Utilizando a fórmula resolutiva, J igual a P vezes I vezes N, eu vou ter lá, J, eu já conheço, eu vou substituir, é 250, P eu quero encontrar, então continua sendo a letra P. O I é 0,08, já está no formato decimal, e o N é 5. Eu não tive problema nenhum nesse exercício, porque tanto a taxa quanto o tempo estão ao mês. Mas quando um valor tiver ao ano, por exemplo, e o outro ao mês, nós vamos ter que fazer uma conversão. Nós vamos ver isso daqui a pouquinho no exemplo 2. Então, continuando o exercício. Eu fiz a multiplicação do segundo membro, 0,08 vezes 5, que deu 0,4P. Troquei a variável com o número de lado, multiplicamos por menos 1, é o recurso que nós utilizamos aí para promover ambos os membros, né, ficarem aí, no caso, o resultado positivo. Dividi 250 por 0,4 e encontrei como resposta R$ 625. Então, o capital que foi aplicado, o valor que foi aplicado, foi um valor de R$ 625. Bom, nesse exemplo 2, nós temos a seguinte questão. Qual é o rendimento de 10 mil aplicados por um mês à taxa de juros simples de 36% ao ano? Primeira coisa, vou discriminar todos os valores que o enunciado já me deu. Então, eu sei que P, que é a aplicação, está no valor de 10 mil, eu coloco aí ao lado. O tempo, N igual a um mês. O I é a taxa, 36% ao ano. E o J igual ao ponto de interrogação, porque é o valor que eu quero descobrir. O que acontece? Eu queria chamar a sua atenção porque as unidades aí de medida, de tempo, estão diferentes. A taxa está ao ano e o tempo aí, no caso, está ao mês. Então, eu não posso trabalhar ao mês e ao ano. Ou eu trabalho mês e mês, ou eu trabalho com ano e ano. O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma pequena alteração, vou fazer uma conversão. Eu chamo a sua atenção aí, ó, tá entre parênteses, para que o 36%, que é ao ano, o ano inteiro, um ano inteiro tem 12 meses. Então, eu dividi 36 por 12 e encontrei 3%. Esses 3% eu coloquei na forma fracionária, 3 sobre 100, e logo em seguida eu passei para a forma decimal. Eu dividi 3 por 100 e encontrei 0,03 ao mês. Então, aquele valor de 36% ao ano foi passado para 0,03 ao mês. E, em seguida, eu vou jogar na fórmula resolutiva, que vocês conheceram no fundamental como J igual a CIT. J igual a C vezes I vezes T. E aqui a gente está trabalhando com J igual a PIN. Então, na verdade, eu vou ter o quê? Eu vou começar a substituir os valores. J, que é o rendimento que eu estou procurando, é igual ao capital, né? No caso, a aplicação de 10 mil. O I é a taxa que eu já encontrei na mesma unidade de tempo, que é o 0,03. E o N, que foi o tempo dado, que foi um mês. Quando eu multiplico esses três valores, eu encontro que o rendimento será de R$ 300. E aí a gente finaliza a questão. Mas lembrando a você que nós temos que ter atenção para as unidades aí de tempo, tá? Eu só posso trabalhar mês com mês, ano com ano, bimestre com bimestre, trimestre com trimestre, semestre com semestre e assim vai.